Mais uma vez no estúdio da Rádio Curitibana.com, e esse ano nós estaremos fazendo uma cobertura especial, principalmente na capital do Paraná, sobre as eleições 2020. As eleições que serão um pouco diferente do que nós estamos acostumados a ver nos últimos anos. Em razão dessa pandemia, do novo coronavírus, o Congresso Nacional aprovou aí a proposta de emenda à Constituição, a PEC 18/2020, que altera as datas das eleições desse ano. Antes, elas seriam de 4 a 25 de outubro. E com a nova data, o primeiro turno será realizado no dia 15 de novembro e caso aconteça o segundo turno, no dia 29 de novembro. O Congresso ainda está pensando em meios para o dia em si, porque o uso da máscara, o gel, o distanciamento social é um fato, né? Isso vai acontecer. Mas existe ainda a possibilidade de definir horários por faixa etária. Mas isso ainda não foi definido. Também estão analisando a questão da biometria. Possivelmente, não sei se vai ser adotado esse ano, acredito que não, né? Mas estão analisando. É algo, então, extremamente novo, uma campanha em meio a uma pandemia. Isso vai exigir novas adaptações dos candidatos e também dos eleitores, porque o famoso aperto de mão, aquele tapinha nas costas, criança no colo, a aproximação dos candidatos do povo na época da eleição, tão característico dos nossos políticos, não vão acontecer nesse ano. E o que vai ser decisivo será o horário eleitoral obrigatório de TV e rádio, e sobretudo o ambiente virtual, que eu acredito que será o mais importante nesse ano aí para os candidatos. O problema é que candidatos mais conhecidos e com mais recursos saem na frente, né? Quem já é mais visto, e os novos e desconhecidos acabam aí tendo poucas chances. O boca a boca vai ser assim muito importante, porque pode levar aí um candidato a ser conhecido por outros eleitores, que não tem aí muita familiaridade com a internet principalmente. E isso conta bastante, né, quando uma pessoa aconselha a outra. Por isso que é importante você, se você for indicar algum candidato, que você realmente conheça bem a história, conheça bem a vida desse seu candidato, porque ele será o seu representante. Outra questão importante são as fake news, que são as notícias falsas que realmente confundem a cabeça do eleitor. E por isso é bom ver de onde vem a notícia, você ter realmente uma questão de saber a fonte, ver se é confiável, entrar nos sites conhecidos para confirmar o fato e não ir distribuindo tudo que a gente recebe aí nas redes sociais, né? Então, esses são os fatos, principalmente os mais importantes, e uma preocupação para os candidatos é a taxa de pessoas que não irão às urnas. Isso vai acontecer. Pessoas com mais de 70 anos não são obrigadas a votar, e a partir dos 60 encontram-se na faixa etária de maior risco do vírus. Então, muitas pessoas poderão deixar de votar esse ano. Então, o Congresso estuda aí a possibilidade de flexibilizar a punição para quem deixar de votar. No ano de 2018, houve a justificativa online. A ideia é aprimorar esse sistema e isso pode causar aí uma grande diminuição do número de eleitores. Além dos candidatos buscarem o voto, terão de convencer o eleitor a ir às urnas. Com certeza essa será uma campanha bem diferente, onde os candidatos terão que captar o sentimento da população, deverão apresentar boas propostas de saúde e economia, pois é o que se destaca no momento. Vencer a crise do desemprego vai ser aí um grande desafio dos eleitos. Desse jeito. Então, a partir do dia 11 de agosto, as emissoras ficam proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidatos, sob pena de cancelamento do registro do benefício. De 31 de agosto a 16 de setembro,
período destinado aí às convenções partidárias e a definição sobre as coligações. Após aí dia 26 de setembro, começa então o início da propaganda eleitoral também na internet. Trazendo para vocês essas informações aqui na Rádio Curitibana, para a gente começar já a ficar por dentro do que vai acontecer, né? No dia 27 de outubro é o prazo para os partidos políticos, coligações e candidatos divulgar o relatório discriminando as transferências do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é o fundo eleitoral. Os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiros recebidos, bem como os gastos realizados. Prestação de contas, né? No dia 15 de novembro, período então do primeiro turno da eleição. E no dia 29 de novembro, o segundo turno da eleição aí nas cidades que acontecerão. Até dia 15 de dezembro é o prazo para o encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto de prestações de contas da campanha dos candidatos e dos partidos políticos, relativamente ao primeiro turno e onde houver o segundo turno das eleições. Até 18 de dezembro, daí será realizada a diplomação dos candidatos eleitos. Isso vai acontecer em todo o país, salvo nos casos em que as eleições ainda não tiverem sido realizadas. Beleza, gente? Informações nessa manhã no programa Alceni Vieira, na radiocuritibana.com, em todo lugar com você.